minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a ação e a oração da igreja na sua relação com o Estado. E aí, qual deve ser o relacionamento da igreja com o Estado nesse tempo que a gente está vivendo? Como a gente já observou, uma coisa que é muito comum os cristãos não fazerem mais é orar pelos governantes e pelas pessoas em posição de autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de 1 a 3, Paulo diz o que? Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. E aí, o papel da igreja, em vez de ficar fazendo treta na internet, era o quê? Era orar. E uma outra coisa que é importante, né? Devem orar nos seus cultos pelas autoridades, em todos os três poderes, né? E nas esferas federal, estadual, municipal, porque a igreja orando, ela está fazendo isso antes mesmo de a resposta chegar e Deus mudar o curso dos acontecimentos. A igreja está sendo abençoada por colocar o reino da terra na dependência do reino celestial no seu próprio conceito. Ao mesmo tempo em que ora pelos governantes, a igreja deve cumprir a sua missão na evangelização do país, do estado, da cidade, do bairro, discipulando homens e mulheres para viverem em santidade de vida, para darem prova de sua fé em todas as esferas da vida da sociedade. Então, a igreja faz o quê? A gente ora pelas autoridades, mas além de orar pelas autoridades, a igreja evangeliza a sociedade. E além de evangelizar a sociedade, a igreja discipula os seus membros. Então, a gente tem tudo para ter uma sociedade melhor. Só que o que acontece? Se o crente não é discipulado, se o não cristão não é evangelizado, se as autoridades não são alvos da oração da igreja, gente, faça meu favor, né? A gente está reclamando de quê? E aí nisso a igreja deve cuidar, né, da sua atividade, né? Por exemplo, a igreja está sendo organizada, vamos registrar o estatuto no cartório, né, para ela se tornar pessoa jurídica, e nisso, em relação à questão, né, do contrato dos seus funcionários, o registro do imóvel, se a igreja, né, por exemplo, não é pessoa jurídica, ela não pode reclamar dos seus direitos, ela não pode reclamar porque ela não é isenta de impostos, ela não pode reclamar da falta de imunidade, não é mesmo? Por quê? Porque ela está numa situação em que ela não cumpre a sua responsabilidade social. No caso, né, como falamos do registro de empregado, é preciso que haja um cuidado para não ter nenhuma demanda trabalhista, né, como a gente já falou em outras aulas aqui, e não tem contradição doutrinária entre o ministério espiritual da igreja e as exigências do direito. A igreja não se torna servil ao poder público por ser pessoa jurídica. Ser pessoa jurídica é o jeito da igreja existir na sociedade. É que nem nós somos pessoas físicas na sociedade, entretanto, nós somos seguidores de Jesus, somos cidadãos dos céus, mas somos também cidadãos brasileiros, e vida que segue. E aí nisso, a igreja cuidando do seu CNPJ, em relação à questão, né, de acompanhar aquilo que ela tem que contribuir para com a sociedade, as taxas, contribuições e coisas do tipo. A declaração anual de renda precisa estar sempre ali sendo acompanhada, monitorada. Em relação à questão, né, de reivindicar o que é de Deus, a igreja também ela precisa ser fiel em colaborar para que os cidadãos entreguem a César o que é de César. É como, digamos, imagina, o pastor Janildo, né, está querendo fazer uma campanha na igreja e fala assim: você que tem conta de luz para pagar, não pague conta de luz, contribua para esse projeto,
porque esse projeto aqui é de Deus, né? Então não pague o carnê das casas, né? Não sei o que lá, não faz isso, ou então não cuida agora da mensalidade da escola do seu filho, porque é para fazer isso aqui. E aí nisso o crente se torna irresponsável por causa do trabalho espiritual da igreja, né? O trabalho espiritual mais importante da igreja é a vida do próprio crente. Se a vida do próprio crente ficar enrolada, como é que fica? Né? É uma coisa para a gente pensar. Em relação, sempre lembrando, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A igreja deve cumprir suas obrigações fielmente, em relação a que os assalariados, né? As contribuições, o recolhimento da contribuição social, que é um direito do trabalhador. Tem uma legislação específica, né, que isenta o ministério da contribuição na condição de assalariado, né? O ministério religioso, ele é visto como um trabalho de um autônomo, né? Porque o pastor não é CLT, ele é um prestador de serviços como autônomo. Exatamente. E aí é um sacerdócio. E aí, diante de uma situação dessa, é importante observar, né, a questão de como a igreja está lidando com as construções, né? A obra da igreja não pode ser clandestina. Pastor, mas vai gastar um dinheirão com engenheiro, com isso, com aquilo. Mas imagina, acontece um sinistro, dá um acidente, a obra não é legalizada, é complicado. É diferente de quando caiu um muro na sua casa, aí os vizinhos ajudam e tudo, vai para pronto-socorro. Agora caiu o muro da igreja em cima de uma criança. Jesus. Aí, como diz o pessoal, só Jesus na causa. E aqui é literalmente mesmo. Oi. Nós conseguimos acertar a documentação. Tem que ser. Entendeu? Não, tem que ser, né? E aí, mas exatamente. E aí, diante dessa situação, né, a igreja precisa ter esses cuidados, por quê? Para não desmentir na prática a pregação da justiça. A gente não prega o que é certo, a gente não defende o que é certo e faz o que é errado. Está dando para entender? Se a gente defende o que é certo e faz o que é errado, então a gente tem que começar a fazer o quê? Começar a criticar os nossos próprios erros. Aí onde está a questão, né? E aí a gente precisa sempre lembrar, né, que não existe nenhuma orientação bíblica que ensina a gente a sonegar as contribuições por parte da igreja, ou a gente sonegar imposto por nossa parte enquanto pessoa física. A igreja deve obedecer às posturas municipais nas suas edificações. As leis são feitas para quê? Proteger o cidadão, não apenas o membro da igreja, mas o público em geral. A questão, né, da acústica do membro, do som, perdão, da acústica do templo, desculpa. Alguém pode dizer, está perseguindo a igreja, mas a igreja precisa fazer o que é certo. Mas ninguém cobra do baile funk. Gente, se ninguém cobra do baile funk, deve ter algum motivo. Mas o que acontece? A gente não está sendo cobrado à toa. Existe legislação para o negócio, né? Então é importante a gente lembrar, né, que quando a igreja cumpre rigorosamente suas obrigações, ela está exercendo uma eficiente pedagogia social. O inverso também é verdadeiro. Cada igreja, se possível, gente, ter uma assessoria jurídica, né? Aquele advogado que assim, fulano, quanto é a consulta para você poder me ajudar e tudo e tal. Tem advogado, por exemplo, tem um pastor advogado que eu conheço, que ele sempre atende igreja gratuitamente. E aí o que acontece? Os membros acabam virando clientes dele. É um jeito dele trabalhar, né? Não estou dizendo que todo advogado tem que ser assim. A igreja batista recorre à igreja de associação. Isso, exatamente, para pedir uma ajuda. Exatamente. E aí, nesse caso, assim, a igreja é uma sociedade civilmente responsável. É uma sociedade civilmente estável, séria. Não é um ajuntamento clandestino de pessoas, né? Então não é uma coisa assim, a gente está aí, vamos vivendo e tudo tal. Não,
Queremos que a própria membresia da igreja veja na igreja o quê? Faço parte de um ministério sério, meu pastor é uma pessoa séria, minha igreja é uma comunidade séria, tá entendendo? Vamos levar a nossa igreja a sério, levar Deus a sério, entende? E aí é importante a gente pensar nisso. As igrejas devem ficar aceitando doações ou subvenções do governo? É importante a gente pensar, né, que assim, a gente tem que ter cuidado, né, com a mundanização do sagrado ou tentar espiritualizar o Estado, né? Quando lá na história da igreja a gente viu a igreja querendo cuidar da política, não deu muito certo, e o Estado querer cuidar da religião também não dá muito certo, né? Aí quando a igreja ela pleiteia a secularização do eterno, né, ou a mundanização do sagrado, a coisa fica complicada. Se a igreja, né, ela aceita subvenção do governo para formar seu patrimônio, sustentar suas atividades, ela está desfocando o alvo da sua esperança, ela está radicando sua esperança na terra dos homens e não na glória do céu, está reduzindo a visão do significado espiritual dos bens terrenos a uma visão material do significado dos valores espirituais, está colocando o reino de Deus na dependência do reino dos homens, está pretendendo alcançar o que é de Deus com o que é de César. O dano para o fervor do espírito tem sido um alto preço pago pela dependência da carne. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ordena o Senhor. O que é de César? A cara, a face da moeda, onde está cunhada a imagem de César. A outra face, o valor, pertence a Deus. Sem Deus, César nada vale. Deus é soberano, como cantamos, e aqui é bom lembrar, sobre a terra, sobre o céu, Ele é absoluto. Como igrejas de Jesus, honremos nossa cidadania da terra como parte do nosso compromisso com a nossa cidadania celestial e oremos com os lábios, com a alma e coração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então foram algumas anotações do pastor João Falcão Sobrinho, meu professor de administração eclesiástica, falando um pouquinho sobre a igreja e o Estado no material dele, muito interessante, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre casamento religioso com validade civil.